Bom dia, família! Como é que vocês estão, gente? Tudo bem com vocês? Gente, em homenagem aos 89 inscritos, né? Que agora já são 90, eu vou terminar de contar para vocês a história da minha vida, né? Eu contei para vocês em um vídeo que eu vou deixar a descrição aqui. Eu já contei para vocês a situação antes de vir para cá. Agora eu vou terminar de contar o que aconteceu, né, para que eu pudesse ficar aqui, né? O que eu tive que fazer, né? Não foi algo bom, mas eu tive que fazer, né? Mas no contexto espiritual que isso aconteceu. Então eu vou terminar de contar a história para vocês. Só uma coisa interessante, gente, vou mostrar para vocês aqui. Olha que coisa interessante. Olha aqui. Olha aqui, gente, esse mato, ele dá umas florzinhas. Olha. Ele nasceu umas florzinhas assim, ó, uns brotinhos assim, diferente. Coisa interessante, né? Olha aqui. É rosa assim, né? Que nasceu no matinho. É um matinho que cresce, né? Não sei que espécie de planta é essa. Mas aí, gente, eu vou contar pra vocês. Eu quero contar pra vocês a história, né? Vou continuar, vou contar a história pra vocês, né? O que aconteceu é o seguinte, gente. Como eu já expliquei pra vocês, que pra mim ficar aqui nesse mundo, né? Pra mim residir aqui, eu tive que fazer algumas coisas, né? Igual eu já falei pra vocês. No contexto espiritual que eu vim para aqui de quinta dimensão, né? Que todos nós viemos, mas que poucos lembram, né? Então a gente desce aqui para poder ajudar a melhorar esse mundo, né? Ajudar a fazer as pessoas, resgatar as pessoas essa memória interdimensional, extraterrestre que nós somos, né? Mas aí o que aconteceu, gente? Quando eu ficando aqui, como a ligação nossa, como a gente somos crianças muito puras, muito boas, a nossa ligação é com o hemisfério direito do cérebro. Então a gente não fica muito tempo aqui se a gente não tiver algo para fazer a gente ir um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a lógica, né? Rapidinho a criança acontece um jeito de desencarnar, de ir embora. E se não for por alguma causa natural, por uma situação natural que o próprio acontece o próprio descolamento, né, do corpo astral da criança, né, que acessa o corpo mental, que vai embora mesmo, né, que fica livre, totalmente livre, né? Se não for uma coisa assim natural, que a criança, que acontece isso no sono, né, que a criança vai embora, isso é casos raros, né, gente? Mas se não for assim, o que acontece é que pode acontecer ou a criança sofrer algum acidente ou ter algum probleminha de saúde, né? Que leva ela mais cedo, né? Mas nada tão sério, algo assim rápido, sabe? Essas crianças acontecem coisas rápidas que tiram ela desse mundo. Geralmente é entre a idade de 5 a 6 anos que acontece mais, mas pode acontecer antes também, né? Então, o que acontece, gente? Como eu vim aqui para fazer uma conexão aqui com o povo aqui, com a ancestralidade, né? Então eu tenho uma conexão grande com os negros e com os índios, né? Na parte com os negros pega o Oluerê, né? Na parte com os índios pega Ejimerê, né? Que são entidades que cuidam da passagem, né? Do espiritual para o físico, né? São seres antiguíssimos, gente. Desde o início dos tempos, né? Mas que aconteceu, né, a divisão. Mas aí estou explicando para vocês essa situação assim. Então, basicamente foi dois seres né, que chegaram do campo espiritual, né? A primeira situação foi a situação assim, digamos assim, do anjinho, né, que veio para
pra meio que para fazer uma espécie, igual eu já falei para vocês, acontece uma espécie de amansamento, né, para a criança ir acalmando, acalmando e tirando. Então essa entidade veio fazer esse aspecto de amassamento em mim, para me tirar e levar, né, eu tranquilinho, para mim ficar calminho assim. Só que aí eu fui ficando calminho. Isso, gente, eu tinha, pra vocês terem ideia, isso eu não tinha nem 2 anos de idade. Nossa, garganta. Eu não tinha nem 2 anos de idade. Então eles vêm para fazer aquela espécie de estabilidade emocional na criança, para a criança não ter choro, não é uma coisa, sabe? É uma coisa realmente de um ser, né? De um ser dos planos superiores, né? Dos planos espirituais sutis, né? Que vem para buscar a criança, para levar a alminha pura, né? O coraçãozinho bom, porque a criança é um coração puro, né? Então essas crianças da direita, assim, que ficam totalmente, né, vivendo só o lado bom, então elas não ficam adaptadas para ver, que então eles levam antes, né? Então veio para fazer aquilo, só que na hora, gente, que aconteceu? Eu acordei e me liguei à minha consciência em aspectos de alta informação que eu já tinha do espiritual, e lembrei a minha real missão, que era de ficar aqui para fazer algo importante, né? Então na hora, só que como o cérebro da criança é muito ligado ao estado ainda ao reflexo de sobrevivência, você vê que muitas crianças choram, né, gente? Muitas vezes é um reflexo que o sistema límbico e o sistema de sobrevivência, de autopreservação está sendo formado ali, né? Então há um meio que uma coisa que eles estão ainda tentando manter um equilíbrio ali, né? Então muitas vezes a criança chora ou de alguma forma assim, é como se fosse um reflexo, né? Não é não tem um porquê, um motivo, né? Muitas vezes pode acontecer isso, né? Então o que aconteceu, gente, é que essa entidade veio para comunicar comigo e eu acordei na hora. Eu acordei assim e falei para essas entidades coisas assim ofensivas, né? Para que ela se afastasse. Eu acordei com a maior arrogância de tudo, né? Eu, gente, para vocês terem ideia, eu não tinha nem 2 anos de idade. Eu era uma criança, um neném. E eu falei coisas para essa entidade, numa idade mínima, para vocês terem ideia. E essa entidade, como é um ser conectado com as altas vibrações, ela percebeu nenhum lado arrogante. Por não conhecer a minha missão, ela acabou vendo que eu não era uma criança boa, que eu era uma criança aqui da Terra. E isso não é verdade, que eu sou uma criança do céu, na verdade, né? Mas é uma outra situação, não tem ligação com a quarta dimensão, é com a quinta, né? Então, digamos, é extraterrestre, né? Mas o que acontece, gente? Aí essa entidade saiu, não voltou mais, né? E aí eu fiquei mais ligado, gente, a seres espirituais, a forças espirituais aqui da Terra, em torno da Terra, ligados aqui com ancestralidades, né? Que igual eu já falei para vocês, Oluerê, Jimerê, né? Oluerê mais pelos negros, né? Jimerê mais pelos índios. Então essas duas entidades ficou meio no entorno ali, numa espécie de briguinha para ver qual que ia me levar. Se era Oluerê, se era Jimerê, né? Então o que aconteceu, gente, é que depois disso aí, né? Eu já fui crescendo, eu já fui desenvolvendo, né? Mas eu sempre ficava com a característica mais ancestrais ligadas ao negro e também ligadas aos índios também, né? Eu tinha essas características quando eu era criança, então eles ficavam olhando. Uma hora eu ficava mais para o Oluerê, aí vinha uma manifestação, alguma coisa no ambiente, uma energia que me ligava mais aquilo. Outra hora eu ficava mais pelos índios, mais para Esmirê, então vinha e mudava tudo, então ficava uma bagunça, né? E inclusive, eu quando eu nasci, gente, eu tinha
Quando eu era pequenininho, eu nasci com cabelo liso. Ali por volta de 1 ano, 2 anos, o meu cabelo era enroladinho, né? E depois o meu cabelo, depois dos 3 anos, meu cabelo alisou, ficou igual cabelinho de índio, né? Então eu acabei pegando mais pelo lado do índio, né? E com o meu cabelo ficou lisinho, igual de índio, né? E eu tinha atitudes assim, tipo assim, meio saído mesmo, né? De índio. Igual uma vez o meu pai e minha mãe estavam brigando comigo, zangaram comigo. Eu falei com ele assim: eu vou pegar uma flecha e vou jogar, não sei. Eu falei com meu pai: eu vou jogar uma flecha no seu coração. É. Então, gente, aí o que aconteceu? Então, essas duas entidades, igual eu falei pra vocês, ficaram meio que no entorno ali para ver qual que ia me levar, né? Aí uma hora vinha alguma situação que eu ficava mais assim, que eu dei um probleminha de garganta, né? Que eu tive que operar a garganta, né? Eu operei também o nariz também, carne no nariz, né? Tirei a carne do nariz, tirei a garganta, a amígdala, né? Problema de amígdala que eu tinha. Então isso tudo foi situações para ver se me levava, mas eles não conseguiam, entendeu? Aí não conseguiu no problema de saúde, aí tentaram, isso foi depois até 5 anos de idade. Depois de 5 anos que eu operei, né? Uns 6 anos de idade, aí começou umas situações assim que acabou acontecendo acidentes, né? Tipo assim, uma vez eu escorreguei da escada, né? Pisei na mangueira, escorreguei da escada. Uma vez meu primo, do nada, acertou um enxadão aqui na minha cabeça que, sabe, era tudo situações que essas entidades moviam ali para poder me levar, me resgatar, sabe? Eles também agem de modo de acidente também, tá, gente? Igual tem um coleguinha também meu que tem essa conexão, que já quase levaram ele por causa disso também. Que ele estava na beira de uma cachoeira, e ele falou assim: gente, já tô indo, e se jogou. Uma criança de 5 anos de idade, gente, fazer isso, né? Sorte que tinha um senhor ali, né? Senhor escuro, senhor fortão, assim, que agarrou o pé dele e segurou, segurou os pezinhos dele, assim. Segura ele ali, calma menino, gente. Segurou ele e acabou que salvou ele. Senão ele tinha ido lá pro fundo da cachoeira, né? E as cachoeiras tem sumidor, né? Que costuma puxar a pessoa. É perigoso. Então, gente, essas entidades acabam. Uma vez, gente, eu tava numa roça, né? O Tizezinho, chamado Tizezinho, né? Dom Glorinha. Eu ia na roça deles e as crianças deles do Ejimerê, né? A criança tem parte com índio. Então, nesse lugar, eu tive umas situações muito boas, né? Muitas situação assim de me divertia, né? Era feliz, encontrava a minha criança ali, né? E eu, uma vez eu estava assim, olhando, tinha um açudezinho assim, um pocinho de água, né? Que eles criavam peixe lá. E eu olhando assim, gente, aquela água assim, rapaz, olhando aquilo. E do nada veio tipo uma sonolência, sabe? Uma coisa assim que batia em mim, assim, por mim, sabe? Eu falei, sabe, a situação era o quê? É que ele já tava batendo em mim para me dar uma desmaiada e cair naquela água, aí afogava e me levava, entende? Mas não é uma coisa ruim, entendeu? Eles fazem isso porque eles percebem que a criança tem um lado muito bom, é um infantil, sabe? É um ser infantil que não está preparado para viver nesse mundo, que quer um coraçãozinho bom, puro, que tem amor, que tem carinho, que para eles não sofrerem na vida, eles fazem isso. Mas não é uma coisa ruim, entende? É que essas entidades trabalham assim, né? É a conexão deles, não é igual o anjinho, como diz o outro, né? Que vem, faz o amansamento, mas esses são casos raros. A maioria é por acidente ou algum probleminha de saúde que leva a criança mais cedo. Então, gente, o que aconteceu? Eu não vou nem sei se vai dar para continuar explicando, mas depois eu continuo mais, tá, gente? Que eu acho que não vai... Ah, não, acho que vai dar para me explicar. Aí, o que aconteceu, gente? Aconteceu que eles não conseguiram me levar, né? Não conseguiram me levar, né? Aí meio que ficaram assim. Aí por último, gente, Ejimerê tentou meio que, não, nós vamos tirar esse menino, que esse menino é um menino bom, ele vai sofrer nesse mundo. Ele não pode ficar aqui não, porque a visão deles é cuidar e levar as crianças para elas não sofrerem, gente, tá? Então, o que aconteceu? Que teve uma noite, gente, que eu estava dormindo, né? Eu tinha ali por volta de uns 6 anos.
6 anos e meio, quase, foi antes dos 7 anos. E eu estava dormindo e do nada eu me senti puxado para fora do corpo. Eu fui fora do corpo, gente. E fora do corpo, eu fui levado para um ambiente, sabe, para uma dimensão maravilhosa, gente. Uma praia, gente, linda, com água, sabe, um oceano assim de águas cristalinas, a água até brilhava, tinha um pôr do sol, uma floresta assim do lado, uma coisa muito bonita, sabe, que eu até me emociono. E aí, rapaz, eu ouvi aquele monte de índiozinho assim, gente, vindo à minha direção, né, que saiu daquela, perto daquela floresta, falando, é ele, gente, olha lá. Aí me abraçaram, gente, sabe? Naquela praia lá, um lugar tão bonito, me abraçaram e ficaram abraçadinho comigo assim, e segurando em mim, né? Segurando assim em mim. E eu senti um amor, gente, uma coisa tão gostosa, uma coisa tão bom, carinho, uma coisa de vontade de ficar ali. Aí tinha um outro, gente, que tava abraçadinho comigo também, que era igualzinho eu, gente, era a mesma coisa. Era um gêmeo meu, praticamente. E ele tava mais próximo aqui, conectado aqui comigo, assim, abraçado, né, abraçadinho assim. E ele não queria soltar, não queria soltar. E eu comecei a sentir assim uma coisa, meio com uma coisa me dando uns estalinhos na mente, ó. Sai, volta, volta, não. Pera aí, volta. E eu acabei, falei, não, gente, para, não quero não, tá bom, sabe? Que eu senti que parece que tava me puxando pro mundo espiritual, eu queria voltar pro corpo físico. Então, aí eles, todos os outros índiozinhos, me soltaram, né? Só esse outro índiozinho, gente, que ficou segurando, esse que era parecido comigo, igual eu, e não queria soltar. Aí foi indo, eu falei, pá, tá bom, mas eu quero voltar, eu quero ir. Mas aí ele não soltava. Aí o que que eu fiz, gente? O que que eu fiz? Eu segurei no pulso dele, direito dele, quebrei o dedinho mindinho dele. Nisso ele desmaiou. A onda do mar veio, bateu nele assim, levou ele pro mar de novo. E nisso, gente, eu voltei pro corpo na hora, né? Aí o que aconteceu com a situação, gente, é que eu fiz isso para que eu pudesse me manter aqui nesse mundo, sabe? Me desligar daquela dimensão tão boa, tão pura, para que eu pudesse me manter.